nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esta Santa Missa. Intenções da Santa Missa pelos falecidos Antônio José de Almeida, 1 mês, Luísa Maria dos Santos, 2 dias, Francisca Betoldo de Lima, 3 dias, Eva Oliveira, 1 ano. Também oramos em intenção de saúde de Marilene de Lima e Genilda Ferreira. Reunidos na mesma fé e numa só família, celebremos a solenidade de Pentecostes. Renovados pelo Espírito Criador e Unificador, solidificamos nosso caminho de peregrinos de esperança e de mensageiros do perdão e da paz. Convido a todos a recebermos a equipe de celebração. Cântico número 1 do folheto. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homem a Igreja é divina, pois o Espírito Santo a conduz. Como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Sua imagem são línguas ardentes, pois o amor é comunicação, e é preciso que todas as gentes saibam quantos felizes serão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Quando o Espírito espalma suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a Igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento
passando, ninguém vê, Ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Todos juntos Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, à celebração desta Santa Missa, nessa festa do Divino Espírito Santo, festa de Pentecostes. Mas não vamos nos esquecer de elevar ao bom Deus uma prece por todos os colaboradores e dizimistas de nossa paróquia, como sempre fazemos no segundo domingo de cada mês. Sendo assim, eu convido você a pegar a oração que foi distribuída para que juntos possamos rezá-la, rendendo graças a Deus pelos dons, pelas dádivas que Ele sempre nos oferece. Rezemos a uma só voz. Pai de misericórdia, quando vejo Jesus, o Filho bem-amado, pregado no alto da cruz, fico tocado diante da oferta das ofertas, a oferta que salva a todos de tudo, a oferta mais preciosa do coração do Pai, o Filho. Desta oferta brota o dom do Espírito Santo, a sabedoria, a força e o discernimento no caminho para o coração do Pai. Por isso faço minha oferta do dízimo, exercitando meu coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Ofereço, Pai, de todo o coração, tudo o que posso. Amém. E você que hoje trouxe o seu dízimo como um gesto de compromisso, como um gesto de colaboração com a sua igreja, com a sua comunidade, é convidado a sair do seu lugar nesse momento e depositar com o coração agradecido o envelope com o seu dízimo aqui na urna, perto do altar. Enquanto isso, cantamos a canção dos dizimistas. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Nada me falta em meu caminhar. O Senhor abençoou quem aprendeu a partilhar. Nada me falta. Nada me falta Em meu caminhar. em meu caminhar. O Senhor abençoa. O Senhor abençoa Quem aprendeu a partilhar. Juntos é o dízimo. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na igreja. Uma salva de palmas a todos os dizimistas e colaboradores de nossa paróquia Cristo Rei.
E se você deseja também se tornar um dizimista em nossa paróquia, é muito fácil. No verso da oração que rezamos, você preenche os dados e depois entrega para o plantão do dízimo, que fica sempre ali, na entrada à direita de quem entra na igreja, no balcão, né? Então ali está o plantão e o pessoal vai te dar todas as orientações necessárias. Iniciamos então na fé e no amor esta Santa Liturgia na festa de Pentecostes, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Ato penitencial. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Fazendo uma breve revisão da semana que passou, queremos pedir perdão pelos erros que cometemos, por nossas falhas, por nossos equívocos, e apoiados na misericórdia do Senhor, cantemos suplicando o precioso perdão. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, Junto a Deus Pai, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus, Pai misericordioso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos. glória
glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. O Espírito Santo, no qual fomos batizados, capacita-nos para falar a linguagem compreensível a todos, o amor. Ele nos reúne e nos envia para que sejamos portadores da paz e do perdão. Leitura do Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles encontravam. Então, apareceu línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia e da Judéia, da Capadócia e do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também os romanos que aqui residem. Judeus
e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós nos escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Se tirar o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em nós. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, tem muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo e todos nós bebermos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Espírito de Deus,
Pai dos céus, um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, Vossos 7 dons. consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, Doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. enche luz bendita, chama que crepita, no íntimo de nós, O íntimo de nós. sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem há nele, Nenhum bem há nele. ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, Curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecer. dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, Vossos 7 dons. dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, Alegria eterna. amém, amém. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus, e em nossas almas o amor de Jesus, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus, e em nossas almas acender o
Espírito divino, e enchei com os vossos dons os corações dos fiéis, e acendei nele o amor com um fogo abrasador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus. E em nossas almas acender o amor de Jesus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz.
Temos vontade de repetir diversas vezes esse refrão, a nós descei divina luz, até realmente sentirmos o nosso coração totalmente repleto da presença do Espírito Santo de Deus, da luz desse Espírito que nos conduz, nos anima, nos fortalece. Festa do Divino Espírito Santo, festa de Pentecostes. Sim, amados irmãos e irmãs, somos convidados pela liturgia a realmente nos dispor para acolhermos em nossa vida a presença do Espírito Santo de Deus. Podemos dizer que hoje o céu se derrama em nossa vida, em nossos corações. Podemos dizer que hoje o céu vem ao encontro das nossas misérias, da nossa fragilidade, da nossa precariedade, pois o Espírito Santo de Deus é a força que vem do alto, é o defensor prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim sendo, nós somos convidados também a nos recordar do nosso batismo, quando recebemos esse sopro divino, pois assim fomos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Oportunidade para também rendermos graças ao nosso Deus pelo sacramento da crisma, da confirmação, quando também, ungidos com óleo em nossa fronte, o óleo do crisma, nós reafirmamos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, é de fato uma solenidade muito especial para a nossa fé, uma solenidade que nos convida a nos deixar recriarmos pelo sopro do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que pairava sobre as águas, nas origens, como nos diz o livro do Gênesis. Em hebraico, ele significa ruá, que é o sopro de Deus. Esse Espírito se faz presente no ato criador de Deus. Séculos depois, nós encontramos esse mesmo Espírito, agora no contexto do Novo Testamento, ao qual é referido como pneuma, já na língua grega. Mas, além da curiosidade linguística a respeito do Espírito Santo, o mais importante é reconhecermos de fato a sua presença e os seus efeitos ao longo da história, em nossa vida, em nossa caminhada enquanto igreja. E assim nós podemos dizer que a festa de Pentecostes é a festa da origem da igreja. Temos lá na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos o momento no qual o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e sobre Nossa Senhora, conforme a descrição de São Lucas, em forma de línguas de fogo. Por isso que a cor vermelha, por isso as velas, aliás, as velas trazidas durante o canto de aclamação ao Evangelho, quis recordar para nós os 7 dons do Espírito Santo. Então, aqui na primeira leitura, nós encontramos, de fato, o derramamento do Espírito Santo envolvido por fenômenos impressionantes. Um forte vento, barulho, as línguas de fogo. Tudo isso fazendo recordar também aquela experiência maravilhosa feita por Moisés quando subiu lá no alto da montanha, no Sinai, para receber de Deus as tábuas da lei. Conforme encontramos em Êxodo, nesse momento também houve fenômeno muito impressionante. Raios, trovões, terremotos, enfim. Lucas certamente se inspirou naquele fato do passado para apresentar o derramamento do Espírito Santo dessa maneira.
E assim nós temos uma igreja reunida, que recebe o Espírito Santo e que se coloca a anunciar as maravilhas de Deus. E o que também chama a atenção nessa leitura é exatamente o fato de, em Jerusalém, pessoas das mais diversas nacionalidades compreenderem o anúncio das maravilhas de Deus, feito pelos apóstolos, que eram galileus, falavam em aramaico. E os outros, de outras nacionalidades, compreendiam perfeitamente aquilo que eles pronunciavam, porque as maravilhas de Deus giram em torno do amor, e o amor é compreensível em qualquer língua. Então aqui nós encontramos a igreja missionária. João, no Evangelho, fala também do derramamento do Espírito Santo, mas de uma maneira diferente. João faz coincidir o Pentecostes com a ressurreição de Cristo. Como vimos, os discípulos estavam trancados com medo dos judeus, tinham testemunhado tudo aquilo que acontecera com Jesus, a sua injusta condenação, a sua crucificação, estavam com medo, angustiados. E Jesus ressuscitado aparece no meio deles, porque o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo desconhece qualquer tranca, qualquer cadeado, qualquer obstáculo. Então ele se faz presente, e é curioso, no meio dos seus discípulos. Quer estar no meio deles. E assim, depois de aparecer, ele deseja a todos algo que realmente fazia falta no coração de cada um: a paz. A paz. Aqui eu me recordei, quando meditava sobre esse evangelho, do nosso Papa Leão, que depois de apresentado como novo Papa, na sacada lá do Vaticano, ele pronuncia-se a todos desejando paz também, com as palavras do Cristo ressuscitado, desejando a paz, oferecendo paz. Bem, aqui nós encontramos no Evangelho de João, então, uma igreja inicialmente temerosa, medrosa, acuada, que depois do sopro do Espírito Santo, então, se permite renovar-se, recriar-se. Esse Jesus que sopra o Espírito sobre a igreja, nos faz também recordar o relato de Gênesis, quando Deus cria o ser humano do barro, da terra, modela aquele ser, aquele boneco de barro, não é o bebê reborn. E sobre ele sopra o Espírito Santo, sopra o seu hálito de vida. E assim, aquele ser modelado do barro, indicando a fragilidade do ser humano, passa a ser um ser vivente. Há uma referência dos primeiros padres, nos primeiros séculos da igreja, um deles, chamado Orígenes, que diz que nesse momento Deus insufla nesse ser criado do barro a vida. E no momento em que Cristo sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, Jesus está recriando novamente os seus discípulos, já envolvidos no medo, no receio, na angústia, dando-lhes então oportunidade de realmente abraçarem, enfim, uma nova vida. Mas falemos também sobre os efeitos do Espírito Santo. E posso já ir adiantando que, cuidado
com o que se vê nos tempos de hoje, atribuindo-se ao Espírito Santo. Há pessoas que acham que a manifestação do Espírito Santo só ocorre exatamente com, sei lá, efeitos especiais, fenômenos impressionantes, quando na verdade não nos faltam referências bíblicas que mostram que a ação do Espírito Santo se faz perceber pelos frutos do Espírito, que certamente envolvem o amor, a paz, a concórdia. Podemos ter certeza, queridos irmãos e irmãs, onde existe briga, onde existem intrigas, onde existem divisões, o Espírito Santo de Deus não está aí. O Espírito Santo de Deus se faz presente na concórdia, no entendimento, no abraço que acolhe, no perdão que é oferecido. O Espírito Santo de Deus encontra-se na iniciativa de algo poder oferecer para a obra de salvação do nosso Deus. E aqui é interessante a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que diz que, de fato, o Senhor espalhou os seus dons sobre toda a igreja. E assim sendo, ninguém tem o direito de achar que é um inútil. Ninguém tem o direito de achar que não recebeu nada de Deus. Ao contrário, todos nós, de uma maneira ou de outra, temos algo a oferecer para essa obra de salvação. Temos algo a oferecer em função do bem comum, como diz São Paulo na carta. Os dons, os ministérios foram oferecidos pelo Senhor tendo em vista o bem comum, não para a soberba, a vanglória de ninguém, mas para colocar em comum aquilo que certamente edifica a igreja. Queridos irmãos e irmãs, seja a festa de Pentecostes oportunidade para todos nós, deixarmos-nos guiar por esse Espírito, deixarmos-nos conduzir por esse Espírito. E volto a dizer, nas atitudes mais simples da sua vida, talvez nas coisas mais corriqueiras do dia a dia, o Espírito Santo se faz presente. Todas as vezes que nos movemos em direção das escolhas acertadas em nossa vida, todas as vezes em que nos movermos em direção daquilo que precisa ser feito para o bem, o Espírito Santo está nos guiando. Podemos ter certeza disso. Que assim seja. Amém. Professemos as verdades da nossa fé, no número 10 do folheto da Santa Missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. na vida eterna. Amém. No número 12, preces da Assembleia, imploremos a Deus que envie o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar sua renovação pascal, dizendo: Enviai vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Sobre a Igreja, neste ano jubilar.
sobre nossos governantes, enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre nossas famílias, enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre os doentes e os desanimados, enviai o vosso Espírito, Senhor, sobre todos os povos e nações, enviai o vosso Espírito, Senhor. Juntos rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística, preparação das oferendas. Acompanhamos cantando. As sementes que me destes que não era pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Os frutos que colhi em tua mesa quero pôr, dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me des para eu mesmo cultivar, dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr, dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr, dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr. As sementes que me deste que não era pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar, dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa quero pôr, dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor. Trago os frutos que colhi em tua mesa
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição,
e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Tarcísio, o bispo coadjutor Joaquim, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E de todos os que morreram na vossa amizade, trazemos a lembrança dos nossos parentes, amigos, benfeitores. E hoje também, nesta Santa Missa, lembramos de Antônio José de Almeida, primeiro mês, e Eva Oliveira, primeiro ano. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Com amor e confiança, rezemos unidos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Podem assentar-se. Os que vão comungar devem comungar na frente do ministro. Cantemos. Número 17. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, estes dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é o nosso Deus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar homem, mulher, jovem e velho. Nós guiaremos ao santo altar. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e
veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar-se à mesa. Para quem luta, Deus quer ser pão. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar sem fim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, temor sublime de não amá-los como convém. O Cristo hóstia que nos redime, o Pai celeste que nos quer bem. Dai-nos, Senhor, esses dons e essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai em vossa graça para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força, e o alimento espiritual que recebemos aperfeiçoe em nós a obra da redenção, por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar, temos alguns avisos da paróquia. Avisos paroquiais. Missa com os caseiros e colaboradores dos condomínios. Tendo em vista esta nova iniciativa pastoral, Padre Carlos celebrará nesta segunda-feira, dia 9, às 20 horas, na capela do condomínio Iporanga. Participe. Santo Antônio. Missa em honra ao glorioso Santo Antônio. Será nesta sexta-feira, dia 13, às 19 horas, na Matriz Cristo Rei. Haverá bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Você também pode trazer pães para serem abençoados. Teremos ainda a venda do bolo de Santo Antônio, com a medalhinha. Santo Antônio. Primeiro santo popular do mês de junho, a ser celebrado, então, na próxima sexta-feira, dia 13, com missa, às 19 horas, aqui na Matriz Cristo Rei. Você é convidado a render graças a Deus pelo exemplo do glorioso santo Santo Antônio. Como ouvimos, será distribuído os pãezinhos de Santo Antônio. Você também pode trazer pães para serem abençoados, fique à vontade. E também nós teremos a venda do bolo de Santo Antônio com a medalhinha. E dizem que quem prova do bolo de Santo Antônio certamente vai saborear um delicioso pedaço de bolo. O que vocês pensaram, hein? Deixa para lá. Aula sobre defesa pessoal. Você gostaria de aprender técnicas que podem te ajudar a se livrar de situações de risco, violência ou perigo? Participe dessa interessante aula sobre defesa pessoal com os professores Alex, Nino e equipe. Será no dia 15/6, domingo, às 18 horas, na comunidade Rosa Mística, Rua Hermenegildo Azevedo, número 292, Parque Enseada. Pede-se uma contribuição de R$10 em apoio ao primeiro acampamento da catequese infantil. Não perca. Festa junina no Jequiti. Convidamos todas as crianças de 5 a 7 anos para participarem do ensaio da dança country, que acontecerá na quarta-feira, às 18 horas, na paróquia. O ensaio é para a apresentação na Vila Junina do Jequiti, que será realizado nos dias 20 e 21 de junho. Contamos com a presença de todos para que nossa apresentação seja um sucesso. Aliás, o pessoal da acolhida vai distribuir também o flyer com a divulgação da quermesse lá do Jequiti. Pelo terceiro ano, graças a Deus, o Shopping Jequiti abre as portas para a nossa paróquia Cristo Rei, a fim de realizarmos lá a quermesse junina nos dias 20 e 21 desse mês, com toda a renda revertida para as obras da nossa paróquia. Então, como falei, o pessoal vai distribuir aí o flyer, você leva para casa, já põe na agenda, se programa para participar desta animada festa. Amém. É isso, obrigado. Me foi entregue aqui um papelzinho que diz que tem uma mãe que quer fazer a apresentação do filho. E diz que a Florisa conhece. Enquanto a Florisa encontra a mãe,
que vai apresentar o filho. A Deda vai aqui nos ajudar com o sorteio do mimo para o dizimista, segundo domingo do mês. Então, é o domingo dos dizimistas e colaboradores. Então, é uma maneira da gente também oferecer um carinho, né? Então, vamos lá. Mariélia Santos Ramos. É isso? Mariélia. Não, acho que é Mariélia mesmo. Depois a equipe entra em contato e nós agradecemos, enfim, a todos pela colaboração e pela ajuda à nossa paróquia. Está aqui o bebê? É o Eric, é isso? Então vamos consagrar o Eric aos cuidados do Senhor. Que lindo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Derramai, Senhor, a vossa rica, poderosa e preciosa bênção sobre o pequenino Eric, sobre seus pais, sobre sua família. Que ele cresça com muita saúde e muita paz, Senhor, diante de vós, diante das pessoas. Que nunca lhe falte o necessário para viver com dignidade. Que nunca lhe falte o amor, que nunca lhe falte o apoio, que nunca lhe falte, Senhor, enfim, tudo aquilo que é importante para que ele se desenvolva com muita alegria. Obrigado, Senhor, pela vida do pequenino Eric. Obrigado, Senhor, pela vida das crianças de nossa comunidade e que Nossa Senhora também o cubra com seu manto de luz e de paz. Amém. Parabéns, uma salva de palmas. Primeiro filho? É o primeiro filho. Tudo bem. Lindo. E conforme se prevê, aliás, no rito do dia de Pentecostes, agora nós vamos concluir a celebração da Santa Missa fazendo o rito para apagar o círio pascal, essa vela aqui, que lembra o Cristo ressuscitado. Recordo a vocês que aqui na Matriz Cristo Rei, nesse ano, nós não conseguimos fazer a Missa da Vigília Pascal, lembram-se? Caiu uma chuva muito forte mesmo. Eu só consegui celebrar a Vigília Pascal lá na Capela do Iporanga, onde eu já estava. Então, depois fizemos a oração para abençoar o círio, e agora na festa de Pentecostes, encerra-se o tempo pascal. Então, nós procedemos a esse gesto de apagar o círio, que vai ser aceso apenas nos batizados e também na celebração do sacramento da Crisma. No folheto nós temos aí a oração para podermos acompanhar. Lá no finalzinho, número 19. Na noite da Vigília Pascal, aclamamos Cristo, nossa luz, e acendemos o círio pascal. A luz do círio nos acompanhou nestes 50 dias. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa, o círio é apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no caminho do dia a dia. Cristo, luz do mundo, todos. Agora vamos novamente cantar a Nós Descei Divina Luz, enquanto eu mesmo apago o círio pascal. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, e em nós
acender o amor de Jesus. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso templo refulgam constantemente, alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Dai-nos ser velas acesas, que dissipam as trevas do mundo e iluminam as dúvidas e incertezas do tempo presente. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Senhor esteja convosco. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. O comentarista não avisou. Na sexta-feira, dia de Santo Antônio, nós vamos distribuir os pãezinhos. Mas hoje nós temos pães caseiros para serem vendidos e ajudar também a nossa paróquia. Não quero ver sobrar nenhum pão. Então aproveita e já leva para o café da manhã, tá bom? Uma semana repleta de bênçãos, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Espírito, Senhor.